Bom, eu tava. Bom, o Brasil vive um momento de efervescência política, né? E aí, desde o que aconteceu domingo, eu já cheguei a fazer, né, o último vídeo, inclusive, que eu postei, foi pensando um pouco dos protestos que aconteceram domingo e do que vem acontecendo no Brasil politicamente nos últimos, sei lá, desde a pandemia, no mínimo, né? Pra gente pensar aqui. Mas, aliado ao que aconteceu, os protestos de domingo, dos grupos pró-governo e que faziam uma apologia à ditadura militar, ou dos grupos que surgiram aí e levantaram debates, né, a partir das torcidas de futebol, torcidas antifascistas, e agora tem uma galera aí fazendo avatar na internet, tá todo mundo, né, ou enfim, se posicionando nesse sentido, muita gente, né, de ser antifascista, e aí nisso, independente às vezes de ser de esquerda ou de direita, né, mas no combate ao fascismo de um modo geral. É, E aí, claro, na direita aqui, no caso, talvez uma direita mais liberal, né? Uma direita mais, talvez, reacionária, obviamente, está mais próxima de um ideal que a gente... Que isso também acho que é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Às vezes acho problemático, digamos assim, a gente vulgarizar alguns termos, né? Então, quando, em geral, eu não sei se é interessante chamar toda hora de fascismo, quando tem algum movimento autoritário, mas acho que o debate está aberto também. É mais um incômodo do que uma certeza ou uma propriedade de estudo para poder falar sobre isso, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, e que acho que talvez é o que me motivou a fazer mais esse vídeo aí do calor do momento, é que quando a gente pensa nos protestos que aconteceram no domingo, das torcidas de futebol e depois também dos apoiadores do governo, enfim, contra a democracia ou pró-ditadura e pró-democracia, uma coisa que me lembrou, primeiro, acho que para os alunos em geral, que a gente estuda Weber, é fundamental nessa hora lembrar do conceito do Weber, né? Do monopólio. E aí o Weber influenciou muito o conceito de Estado, né? Do que é o governo, do que é o Estado. Para quem não está familiarizado com a ideia de Estado, né? Pode entender aqui como governo, digamos assim. Mas de reconhecer essa legitimidade do governo no uso, né, na possibilidade ou no uso legítimo e legitimidade aqui, né, para o Weber, aí já trabalhando conceitos, inclusive, que a gente trabalha em sala de aula, né, a ideia de legitimidade na política para o Weber tem a ver com quando o poder de alguém é reconhecido, né, no caso de quem comanda, de quem governa, a sua autoridade é reconhecida de mando pelos governados, né? E aí, pro Weber, um clássico dele é quando ele fez o texto, né, sobre a política como vocação e quando vem essa ideia de Estado, que influencia até hoje a ciência política, que é a ideia de que uma das características do Estado moderno é o uso legítimo da força, e nesse caso representado pela polícia, né? Então percebam que os protestos, quando a polícia em geral reprime, para boa parte da população a gente nem questiona, né? Nem vê. Claro, muita gente critica, muita gente questiona os abusos e o uso, às vezes, ou muitas vezes, né, desnecessário da força da polícia. E nos Estados Unidos também a gente está vivendo esse momento, né? E aí vincular esse uso legítimo da força policial, que é reconhecido na sociedade moderna, ao mesmo tempo com o racismo e com um problema geral da nossa sociedade, a nossa cultura, tanto dos Estados Unidos quanto aqui, embora a gente possa em um outro momento discutir até especificidades do racismo em cada país, né? Tentar pensar um pouco isso. Mas o que eu acho que o primeiro ponto, né, é entender isso, né? Quando a gente naturalizou a ver a polícia agindo, né? Isso acho que também, por outro lado, do ponto de vista da participação política, é preocupante, né? Porque a gente... E isso não só no Brasil, né? Mas acho que, em geral, a gente começa a naturalizar a ideia de participação. E aí as aulas sobre democracia, né? Na medida que a democracia não é só vista nesse modelo minimalista, né, de simplesmente se reduzir ao voto, né, ou a ideia de liberdade de expressão, mas pensar nela como o direito de ir para a rua, de participar, embora, claro, a gente tem mais um agravante para pontuar aí nesse momento, que é a pandemia, né, então não é simplesmente ir para a rua, mas todo o risco que envolve em espalhar o vírus ou se contaminar e acabar até levando para sua casa num momento como esse, né, ou as pessoas facilitarem a circulação do vírus se fizerem essas aglomerações. Então também tem mais uma variável interessante e que levanta preocupação para a gente pensar nesse sentido, né? Mas percebam, então, uma das coisas que a gente pode reparar e procurem daqui para frente nesses protestos, que a tendência, pelo jeito, é continuarem ou até aumentarem, né? Vamos aguardar aí os próximos dias.
para ver o que de fato vai acontecer, mas é, essa questão, né, de pensar que a gente legitima o uso da polícia, né, e que muita gente vê como certo, e acho que o Dória, logo depois, né, lançou uma nota no Twitter, uma nota não, né, mas enfim, um tweet falando sobre que a polícia só agiu conforme foi necessário e para intervir que coisas piores acontecessem. Então, uma coisa que é interessante é lembrar de Weber, né, que um conceito fundamental, então, é esse de uso legítimo da força pelo Estado, pelo governo, né? E aí a gente se materializa isso ao ver a polícia agindo e a gente acha isso tudo bem, né? No geral, claro, não todo mundo, mas a maioria. Tanto é que quando a polícia age, né, a maior parte das pessoas tende a pensar que se a polícia está ali abordando uma pessoa, ou agredindo uma pessoa, a gente acha que está tudo bem, que o cara deve ter feito alguma coisa errada. Ou seja, isso já mostra até a questão cultural, né, nesse sentido do peso, da legitimidade do governo e do uso da polícia pra gente pensar esse tipo de coisa. A gente nem sabe às vezes o que aconteceu, mas só de ver a polícia ali agindo, a gente tende a achar que a polícia tá certa, né? E as pessoas, enfim, estão erradas, né? As pessoas, no caso, os cidadãos, né, comuns, não policiais nesse caso, né? Então, acho que um primeiro foco para a gente pensar é isso, né? Talvez nesses momentos de tensão política e que a democracia sai dessa estrutura minimalista, né, de eleições e vai para a rua para protestos e manifestações, a gente talvez fica mais evidente essa característica básica que a gente trabalha na ciência política, que é a legitimidade do uso da força pelo Estado, que vem lá do Max Weber, né, um clássico da sociologia e da política moderna. Uma outra coisa que eu também estava pensando por conta desses protestos e conceitos da sociologia, da ciência política e autores, Maquiavel, né? Porque eu estava pensando hoje, especialmente, né, segunda-feira, desde ontem começou, mas hoje acho que eu vi muito mais discussão sobre isso e gente postando aqueles avatares antifascista, por exemplo, né? Isso me lembrou também Maquiavel, por um lado, porque Maquiavel é geralmente conhecido como o cara que não queria falar de política, por isso, para muitos, o inaugurador da ciência política moderna, né? Porque ele não queria falar no sentido filosófico, né? Como, digamos, como a política deveria ser, em alguma medida, mas como ela é, né? Ou como você consegue certas coisas politicamente. E aí, claro, nesses momentos de efervescência, mas gente que geralmente não participa ou tende a ficar mais recluso e participar menos, isso é uma coisa interessante de se ver, né, de se observar. Gente que geralmente não participa de nada, não se posiciona, nesses momentos tende a fazer isso. Ou fica mais fácil fazer isso, né? Mas há um incentivo, digamos assim. Mas lembrei do Maquiavel porque... e aí, dessa coisa de realpolitik, né? De pensar a política real como ela é. Na prática, a maior parte de nós tende a agir nesse sentido, né? De momentos de efervescência, mais gente participa e depois as pessoas se recolhem ou, enfim, voltam para suas vidas. E por que Maquiavel, né? Porque eu acho que... E ao mesmo tempo eu acho que Maquiavel aí se liga a Weber, né? Porque eu acho que o Weber, um sociólogo que tem a ver com uma sociologia mais individualista, acho que tem a ver muito com o cálculo racional do Weber, né? De você pensar do ponto de vista do que é a política, então, participar da política, será que a maioria das pessoas não estão dispostas, por exemplo, a abrir mão da sua vida, ou ter a sua vida toda exposta, fuçada, né? Ou tá ali de perto, vendo seus atos a todo momento, e o que você ser criticado, ser falado, ser apontado, tá disposto a correr riscos, né, como esse da polícia, ser preso num protesto, ser, enfim, confrontado diariamente, ter que dar resposta a todo mundo, ter que agir, abrir mão de várias coisas. Isso acho que às vezes é interessante aí pensar, né, as pessoas estão dispostas a esse cálculo, né, que tende a ser... Claro que em momentos, às vezes, desse crescimento político, a pessoa tende, talvez, a pensar em agir e ser influenciado ou contagiado por esse sentimento, digamos assim. Mas, em geral, no dia a dia é curioso. E aí, que poucas pessoas, quando fazem esse cálculo, né, estou disposto a agir politicamente, correr o risco de ir para a rua, no caso agora até o coronavírus, de ser contaminado, talvez, ou então de estar exposto à violência policial, ou de estar... ter que abrir mão da minha vida, ou estar disposto a ouvir críticas, a confronto político, enfim, de ideias e às vezes até, né, fisicamente. Então, isso é interessante porque acho que às vezes a gente fazer essa junção, né, de tentar pensar a política como ela é, no sentido do Maquiavel aí de tentar fazer uma ciência política, né, de explicar
o fenômeno político como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse, né? E aí vem Weber, eu acho, né, que é pensar essa metodologia do indivíduo que faz cálculos, né, racionalmente, ou seja, o indivíduo adequa meios e fins. Então, nas aulas de Weber, eu acho que é interessante sempre, quando os alunos às vezes podem ter essa dificuldade de entender, mas quando Weber está falando de racionalidade, é isso, né, e a ciência, a sociedade moderna para ele é uma sociedade desencantada porque avança cada vez mais nesses cálculos, né, então eu de repente não vou participar da política ou vou até certo ponto, eu faço meu avatar no Facebook, no Instagram, me posicionando sobre alguma coisa, mas eu, de repente, na hora que tiver que ir mesmo para a rua, fazer algum protesto ou participar de alguma outra forma, digamos, mais efetiva e menos cômoda, né? A maior parte das pessoas talvez não está disposta quando faz esse cálculo, né? Abrir mão da vida, abrir mão de certos confortos, ou ter a possibilidade de sofrer certos riscos, né? Que envolve justiça, inclusive, né? Porque isso a política tende a ser judicializada, né? Então, dependendo do que você fizer, isso também, né? A lei é uma questão social, então os termos da lei, o que é crime, o que não é crime, o que pode vir a ser, o que pode dar problema ou não, tem a ver com uma disputa social também, né? Do termo do que é justiça, do que é crime, do que é problemático ou não. Então, dependendo de quem está no poder. E isso, inclusive, aí me leva a uma outra discussão que tem a ver com ciência política, que é pensar a teoria das elites, né? Porque nesses momentos de mobilização tem uma grande massa de pessoas de um lado ou de outro, ou de várias posições dispostas a agir, a ir para a rua e talvez ser mais efetiva no cotidiano da política nesses momentos, mas que no geral não, né? No geral a gente vai ter, como aí desde o Mosca, né? Que geralmente é um cientista político italiano que ficou mais conhecido por essa teoria das elites, mas o Schumpeter, por exemplo, também, da escola austríaca, é outro clássico para pensar isso, que tem a ver com as aulas de ciência política, né? Seria dizer, não, olha só, né? Colocar gente na rua, olha o que deu, né? Inclusive fascismo, né? O Schumpeter e outros autores aí, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando defendem um modelo de democracia chamado de minimalista, né? Ou seja, democracia é você ir na urna votar, votou, volta para casa, não ficou satisfeito com seu candidato, espera a próxima eleição e vota em outro. Ou então, se gostou, vota de novo no mesmo candidato. Isso seria... Por quê? Porque eles estavam olhando para o que foi, né? E aí o próprio fascismo era gente na rua, né? Foi, em alguma medida, um movimento popular, né? Também. Então, isso é interessante ao longo da história, né? Às vezes a gente tende a pensar que esses movimentos, né, não tiveram, talvez, às vezes, não tiveram, digamos assim, um apoio ou coisas do tipo populares, mas tiveram, né? Teve gente na rua, teve... Porque aí também tem a ver, às vezes, com perspectivas políticas, que é idealizar um pouco o que é a população, né? Nesse sentido de achar que, digamos assim, sempre a voz do povo, né? A voz de Deus, que estaria correta. Mas, historicamente, né, tivemos momentos aí de apoio da população a momentos horríveis da história da humanidade, como o próprio fascismo. Então, e aí, por isso, também já vale como algumas indicações, né? Deixa um Peter, que é um clássico hoje né, para pensar a ciência, a teoria democrática moderna, e aí ele defendendo esse modelo minimalista, né, dizendo que política, democracia é votar e voltar para casa e depois, né? E enquanto, claro, a gente tem todo um campo da ciência política que questiona isso, né? Dizendo que não daria, né, para resumir a política a isso, a fascismo, a gente na rua significaria isso. Então, me lembrei desses debates, assim, desses autores, acho que dá para pensar. Então, dá para pensar desde Maquiavel, tentando fazer uma ciência política, né, do que é a política, inclusive desses cálculos, que aí já envolve Weber, né, nessa metodologia do indivíduo que raciocina e vê o que é melhor para ele, sei lá, o que vale a pena, né, se é esse envolvimento e os sacrifícios que isso pode envolver na vida pessoal, enfim, social. Ou não, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. E aí entra a teoria das elites, né? Do Mosca e de outros autores, ou uma ideia de democracia minimalista do Schumpeter, que também tem a ver muitas vezes com isso, né? De legitimar esse uso da força policial e reprimir a população em prol dessa ideia de que, né, criar uma instabilidade seria algo negativo para a democracia em si. E, obviamente, a gente tem desde pegar da tradição, se a gente pegar mais moderna, né? Desde do Rousseau, autores, e aí o Rousseau influenciou bastante, né, a ciência política moderna em pautar esses ideais de participação popular e da participação do povo, enfim. Então, isso é alguns elementos que acho que a gente pode usar, e eu acho que esse vídeo serve até para complementar, ao mesmo tempo, alguns conteúdos da sala de aula, porque é um exemplo bem prático, né, do que a gente está vivendo agora,
e que relaciona esses autores, esses conceitos da ciência política, da sociologia, para a gente tentar pensar, né, todos esses lados e variáveis. Acho que são algumas provocações aí que eu teria a fazer pensando no que eu vi nos últimos dias e tendo a ver com o conteúdo de sociologia, para a gente refletir e pensar. Acho que é isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma.